Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. O nome parece um pouco difícil, mas mistagogia, como bem já explicou o Padre Guido no bloco anterior, é muito simples de entender. É quando a gente pensa que alguém está explicando bem sobre a iniciação nos mistérios de uma religião, né? Ao ser iniciado nos mistérios de uma religião, estamos fazendo mistagogia, catequeses mistagógicas de São Cirilo. Então, são alguns textos que ele escreveu, num total de 24 catequeses, que ele escreveu por volta do ano 350. Né? Ele era bispo de Jerusalém, já falamos aqui no bloco anterior, que ele sofreu perseguições, foi acusado de ser simpático à heresia do arianismo, que era uma mentira, na verdade ele combateu o arianismo, foi exilado 3 vezes, enfim, São Cirilo viveu um tempo complicado. Mas escreveu 24 belíssimas catequeses, nas quais as cinco últimas dessas catequeses são chamadas catequeses mistagógicas, onde ele trata de assuntos importantes, mas que a gente pode considerar até um pouco básico, né? Porque hoje as fontes são abundantes. A gente quer aprender sobre o batismo, sobre a Eucaristia, tem muita coisa, mas naquela época a gente está falando do século IV da Igreja, né? No ano 350. A gente está falando ainda de um período onde esse tipo de documento, obviamente, estava sendo escrito, mas não era fácil encontrar compilado em qualquer lugar. E São Cirilo colaborou com esse tipo de trabalho, graças a Deus, e até hoje é um instrumento riquíssimo para nosso entendimento, para os catequistas, para os estudiosos e para aqueles que querem se aprofundar na fé cristã. O programa Eclésia a gente apresenta, fala um pouco sobre, faz um voo panorâmico sobre o assunto, mas o nosso objetivo mesmo é que você procure, pesquise, né? Não é difícil você procurar na internet catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Você vai encontrar o material para estudar e vai aprofundar, obviamente, o teu trabalho de catequese se você faz esse trabalho na sua paróquia. Padre Guido, sobre as celebrações da Quaresma, São Cirilo fez alguma indicação precisa que a gente aprendeu e aprende até hoje? Sim, eu gostei dessa sua afirmação, aprende até hoje, mesmo que não é praticado, porém permanece sempre como uma aula, digamos, um esforço de viver intensamente a iniciação para a vida cristã. Então, se uma criança, um adolescente era instruído com os elementos básicos da doutrina da fé, quando, porém, chegava próxima a data do Santo Batismo, que era administrado na noite de Páscoa, havia toda uma preparação imediata. Por exemplo, no primeiro domingo da Quaresma, se intensificava nas orações e se fazia a inscrição do nome dos que queriam receber o Santo Batismo. Olha só, fazia a inscrição. Não esqueçamos que o nome é sempre uma característica prioritária da identificação da pessoa. Até hoje, diácono Eric, quando o sacerdote inicia o batismo, a primeira pergunta que faz é: que nome escolhestes para o vosso filho? Certo. Ter um nome dentro da igreja é uma identidade. Depois, os que pediam juntos o batismo iniciavam, portanto, uma sequência de escrutínios centrados no Evangelho da Samaritana, do cego de nascença, da ressurreição de Lázaro. Eram palestras apropriadas de preparação para o Santo Batismo. E eram obrigados também a decorar a profissão de fé, algumas orações, porque deviam rezar comunitariamente com os fiéis. No segundo domingo da Quaresma, aconteciam aqueles que eram chamados de exorcismos menores. O que é isso, padre? O exorcismo é uma oração através do qual o sacerdote expulsa o demônio do corpo de uma pessoa. Mas como, padre, uma criança acaba de tornar-se brevemente cristão e o demônio está aí, o demônio não perde tempo. Em função do pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecado, portanto, chamado original, porque cometido na origem da humanidade, todos nós nascemos com esta mancha de pecado que é lavada somente pelo batismo.
Então, até hoje, diácono Eric, durante o rito do batismo, a um certo ponto o sacerdote impõe a mão sobre o bebê e expulsa o demônio. Estes exorcismos menores né, eram feitos no segundo domingo da quaresma, certo? E depois chegava, no terceiro domingo, no quarto, havia outras práticas acompanhadas, inclusive, pelo jejum. Olha a importância do jejum para fortalecer a vida espiritual. Era costume, inclusive, na história da igreja, fazer preceder as grandes solenidades litúrgicas pelo jejum. E os neocatecúmenos que se preparavam para o batismo faziam exatamente também esta renúncia da alimentação para fortalecer a sua vida espiritual. Na vigília pascal era o grande evento que recebiam o santo batismo. E naquela época, diácono Eric, a vigília pascal durava a noite inteira. Pois é, o nome de vigília deixava mais claro mesmo essa ideia, né, Padre Guido? Porque hoje a gente fala de vigília, mas obviamente não dura a noite toda. Naquela época durava. Durava mesmo, porque era a noite na qual era administrado, inclusive, o sacramento do batismo. E aí acontecia uma outra coisa. Logo que uma pessoa adulta era batizada, era revestida de uma veste branca e trajava esta roupa branca por 8 dias de seguida. Então, todo mundo sabia que ali tinha uma pessoa que tinha sido batizada há pouco tempo. Perfeito. De maneira que até na estrada, nos lugares públicos, etc., notando alguém que trajava de branco, o comentário, ela acaba de receber o batismo. Hoje, no rito do batismo, há algo parecido. Isto é, o sacerdote coloca uma roupinha branca, ou se não tem a roupinha, coloca a estola branca dele sobre o corpo do bebê e reza para que a criança nunca mais manche o corpo e a alma com o pecado, mas permaneça no estado de graça que o batismo lhe proporcionou. O gesto é muito belo. E esta roupa branca era trocada somente 8 dias depois. Por isso que tem um dia específico na liturgia, que era um domingo depois da Páscoa, onde a pessoa retiraria esse branco, Padre Guido? Sim, em língua latina, diácono Eric, é chamado dominica, em língua latina, in albis reponendis. Isto é, domingo no qual se trocava da roupa branca. Certo. Mas hoje é mais conhecido domingo in albis. Albis significa branco, né? Certo. Somente 8 dias depois, os neobatizados trocavam desta roupa branca, voltavam a trazer as coisas, a roupa normal, digamos assim, né? de outras cores. Este segundo domingo, logo após da Páscoa, hoje, não esqueçamos, meus amigos, é o domingo da Divina Misericórdia. É verdade. Estabelecido pelo Papa, né, João Paulo II, e no qual cada um de nós não sabe nem de onde começar para agradecer a Deus por este gesto de bondade, de perdão e de amor. Bom, São Cirilo, Padre Guido, como a gente está falando desde o começo aqui, estava muito preocupado com os catecúmenos, com aquelas pessoas que ainda não tinham recebido o batismo, mas se tratava de um período conturbado da igreja, onde ele queria esclarecer, obviamente, qual era a doutrina real que a igreja professava desde os apóstolos, né? Por isso que nas catequeses mistagógicas, do total de 5, 2 delas são dedicadas a esses assuntos que o Padre Guido está tratando agora, por exemplo, do batismo, como devia ser feito, de que maneira, como era a preparação. Eu tenho um trechinho aqui, Padre Guido, de uma das catequeses mistagógicas, que eu vou ler aqui para os nossos telespectadores, justamente falando sobre o batismo. Por 3 vezes fostes imersos na água, e para cada uma das três fostes imersos para simbolizar os 3 dias das sepulturas de Cristo, isto é, imitando com este rito o nosso Salvador,
que passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Com a primeira imersão da água, celebrastes a recordação do primeiro dia passado por Cristo no sepulcro. Como a primeira imersão, confessastes a sua primeira noite passada no sepulcro. Assim como quem está na noite não vê, e quem está no dia goza da luz. Assim também vós. Enquanto antes estáveis imersos na noite e nada víeis, ao contrário, reemergindo, encontraste-vos em pleno dia, mistério da morte e do nascimento. Esta água de salvação foi para vós túmulo e mãe. Para vós, o tempo para morrer coincidiu com o tempo para nascer. Um só e mesmo tempo realizou ambos os acontecimentos. Quer dizer, nos nossos grupos de preparação para a catequese do batismo, nas nossas paróquias, a gente ensina isso, que o pecado está relacionado com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é como se a gente recebesse naquela água uma possibilidade de morrer com a vida velha, pecaminosa, e renasce por uma vida nova. Agora, onde a gente encontra essas fontes? Está aqui. Estamos apresentando uma dessas fontes, São Cirilo de Jerusalém. Quer dizer, o caminho é seguro nessas catequeses, né, Padre Guido? Perfeito. E o magistério da Igreja apresenta esta catequese mistagógica como um caminho não só de estudo ou de apreciação de um documento que se formou nos primeiros séculos da história, mas como algo de atualizado. Isto é, nós vivemos intensamente esta doutrina. Aliás, vou sugerir, não porque eu tive a possibilidade de me formar em Bíblia, certo. Mas a exegese bíblica encontra na mistagogia o canal mais oportuno para valorizar os textos do Antigo com o Novo Testamento também. Os paralelismos que existem. É muito importante também para nós, né, entender o significado de tantos gestos. E digamos a verdade, minha gente, que um pouco de catequese mistagógica nasce também dentro da família, não somente dentro da Assembleia da Igreja, etc. Não. A educação, por exemplo, que os pais transmitem aos seus filhos. A primeira educação, como é belo ver uma criança que reza o seu anjo da guarda antes de ir dormir, por exemplo, né? Já sabe de cor uma Ave Maria, ou começa a cantar também. Como é belo ver aquela mamãe que ensina a fazer o sinal da cruz. Gente, somos todos nós hoje os primeiros catequistas, e aqueles valores que são fundamentais da nossa fé devem ser transmitidos na íntegra. Por que digo isso? Ai de nós, se pensássemos que a formação catequética dos nossos filhos é tarefa do padre, do catequista ou daquela freira que vem ajudar na paróquia. Não, minha gente. Claro que estas pessoas vivem também para isso, mas a primeira formação é exatamente dentro da nossa família. Quando nós vivemos com autenticidade a vida cristã, gente, até os frutos que nós desejamos que sejam gostosos acontecem. Eu lembro sempre aquele exemplo que acabo de contar em tantas igrejas da vida do saudoso, grande e hoje santo Papa João XXIII, quando ele, de uma família muito humilde, muito pobre, gente, se tornou sacerdote e foi consagrado bispo, né? O bispo, quando é consagrado, recebe como sinal do pleno poder do sacerdócio um anel. Né? E logo em seguida, fala o cerimoniário, recebe o abraço lá no altar dos demais bispos e padres que estão celebrando nesta oportunidade. Foi aí que este jovem, naquela época, bispo, que se tornaria Papa com o nome de João XXIII e que hoje é venerado como um santo no mundo inteiro, quebrou o protocolo. Ele, uma vez que recebeu o anel de bispo, ele mandou todo mundo aguardar lá no altar, desceu do altar, foi no primeiro banco, onde estava a sua mamãe que chorava pela emoção.
vendo seu filho ser consagrado bispo. Papai já havia falecido. E na hora de dar um abraço para a mamãe, ele disse: mamãe, olha como é que eu fico bonito com este anel que acabo de ganhar. E a mamãe, chorando, mostrou o anel do casamento e disse: meu filho, você não teria aquele anel aí se eu não tivesse esse anel. E mostrou o anel do casamento. Olha, gente, que catequese mistagógica profunda. Isto é um filho que respeita plenamente, digamos assim, a formação recebida dentro de casa. Muito bonito isso. E tem tudo a ver, assim a gente entende um pouco mais o conceito de mistagogia que a gente está trabalhando desde o começo do programa, ou seja, apresentar uma doutrina sólida e correta para alguém que está iniciando nessa religião. Por exemplo, aos catecúmenos, aliás, Padre Guido, eu estou usando aqui a expressão catecúmeno, mas o que significa catecúmeno? Veja, a palavra catequese, isto é, conhecimento, pessoas que estão a caminho para uma profissão verdadeira dentro da igreja. Isto é, o catecúmeno, ou hoje nós temos os neocatecúmenos, né, valorizar mais ainda, no estilo até primitivo, originário da igreja, o conteúdo da doutrina cristã. Aos catecúmenos, veja só o que São Cirilo escreveu. Caíste na rede da igreja. Deixa-te, portanto, apanhar vivo, não fujas, porque é Jesus que te prende no seu anzol, para te dar não a morte, mas a ressurreição depois da morte. De fato, deves morrer e ressurgir. Morres para o pecado e vives para a justiça a partir de hoje. Ele escreveu isso aos catecúmenos, Padre Guido. Exato. É interessante esta expressão, caíste na rede, né? Porque respeitando até as várias profissões daquela época, a economia até dos povos daquela época era baseada ou na pesca, ou no cultivo dos campos, ou no pastoreio dos animais, etc. Né? O mesmo Jesus fez a mesma coisa. Por exemplo, veja só, qual foi o interesse de São João em descrever no seu evangelho que quando houve aquela pesca milagrosa, a rede estava cheia de 153 grandes peixes. É a única vez no evangelho que se encontra um pormenor até da quantidade dos peixes. Mas qual foi a finalidade? Aí entramos no campo da mistagogia, porque a fauna marina na época de Jesus já catalogava 153 tipos de peixes. E todos estavam presentes para dizer que na rede, que é símbolo da igreja, por isso São Cirilo usa esta linguagem, na rede, que é símbolo da igreja, tem lugar para todo peixe, isto é, para todas as pessoas de todas as raças, culturas e línguas. Bonito. Todos. É muito importante, gente, ter esse conhecimento, porque é uma verdadeira riqueza cultural. Até na hora, eu me apresento como sacerdote, de proferir uma homilia, ou fazer uma comparação, ou de dar até um curso catequético, até para religiosos e para pessoas consagradas, entendeu? Isto é, usar estas expressões que têm uma validade extraordinária, certo? E Jesus hoje quer que cada um de nós se sinta um membro efetivo também dentro desta grande rede. Padre Guido, já caminhando para o final do nosso programa, porque o tempo voa, e a gente ficou ainda só no voo panorâmico sobre as catequeses mistagógicas, porque, obviamente, é muito rico o assunto. Agora, a gente já falou aqui diversas vezes no programa que a fé católica ela é baseada num tripé, a Bíblia, a tradição e o magistério, que é uma maneira, vamos dizer assim, popular e simples de dizer. A Igreja Católica a sua doutrina está sobre esse tripé, sim. Bíblia, tradição e magistério. Perfeito. Mas isso é uma outra maneira de dizer que a mistagogia cristã se divide nesses três pilares? Está correto pensar isso? Olha, podemos dizer, em primeiro lugar, que está correto, mas podemos também dizer o seguinte, que a mistagogia, juntamente com a liturgia e com a catequese, forma uma tríade que leva a uma espiritualidade envolvente.
na qual o cristão procura, na oração e na contemplação, ver a realidade, isto é, a vida, com os olhos de Deus. Por exemplo, algumas semanas atrás foi o dia de Pentecostes. A um certo ponto, durante a Santa Missa, o sacerdote mandou buscar o círio pascal, que iluminou toda a liturgia durante todo o tempo da Páscoa, e apagou o círio. Apagar o círio significa termina o ciclo da Páscoa, porque iniciou o ciclo da Pentecoste. Certo. Uma liturgia muito importante, o símbolo da luz que foi aceso na noite de Páscoa. Justamente na vigília. Na vigília de Páscoa, exato. Isto é, a igreja usa a mistagogia aplicada na liturgia e também na aula catequética. Interessante. O assunto é muito rico, é muito importante. A gente, infelizmente, já está caminhando para o final do nosso programa. Rapidamente, só fazer um comentário que merecia que a gente desdobrar, quem sabe em outra oportunidade. Mas justamente pelo fato das catequeses de São Cirilo de Jerusalém serem conter assim, um conteúdo profundo, católico, que dá embasamento para a fé católica, né? Algumas fontes protestantes, né, acabaram tentando acusar que esse tipo de literatura foi forjada ao longo dos séculos, que não pertenceu a São Cirilo de Jerusalém, ou que parte dessa catequese não era real. Só que há estudos profundos, vou só lembrar alguns pontos aqui, atestando a autenticidade e a ortodoxia desse documento, as catequeses mistagógicas São Cirilo de Jerusalém. Por exemplo, na sexta catequese, lembra que é um total de 24. Na sexta catequese, o autor lembra que ele está escrevendo, né, aquela catequese, depois de 70 anos que a heresia de Manes começou, onde deu origem ao maniqueísmo, justamente uma heresia que até mesmo Santo Agostinho foi adepto antes da conversão, obviamente, né? E que aquilo tinha acontecido sobre o reinado do imperador Probo. Ora, justamente se ele foi morto, esse imperador, no ano 282, somando mais 70, a gente chega ali perto dos anos 350, para ser exato, 352, que foi justamente no período que São Cirilo era bispo de Jerusalém. Então, há uma autenticidade histórica aí tranquila. E são muitas outras coisas, por exemplo, as características que apresentam nessa catequese são comuns daqueles tipos de texto da antiguidade, são simples, são naturais, expõem os dogmas de maneira clara, direta, como era costume na igreja antiga. Ele combateu, né, claramente as ideias dos arianos, porém, sem dizer claramente o nome daqueles hereges. Por quê? Porque aqueles hereges gozavam de poder, gozavam de tipo de influência na sociedade que podia perseguir mais ainda São Cirilo. Já ele seguiu exatamente a mesma metodologia de São João quando escreveu o livro do Apocalipse. Exatamente, muito bem lembrado, Padre Guido. Para não sofrer represálias, escreve ali de maneira codificada, né, Padre Guido? Então é uma série de estudos que vão atestando justamente a autenticidade dessa catequese mistagógica de São Cirilo. Por exemplo, Teodoreto, no segundo diálogo, que é um importante documento, transcreve uma passagem sobre a concepção e a geração do nascimento de Jesus, que ele chama de quarta homilia de São Cirilo de Jerusalém, né? Mas o fato é que essa passagem é da quarta catequese, é justamente fazendo referência a essas catequeses. São João Damasceno vai fazer a mesma coisa, né? Fazendo uma importante citação de uma das catequeses de São Cirilo de Jerusalém. Enfim, é uma série, a gente só está repassando aqui algumas, uma série de argumentos, não são poucos, são estudos sérios, para dizer bem claro de que São Cirilo foi um grande bispo, ortodoxo, não teve nenhuma relação com a heresia, pelo contrário, combateu essa heresia e foi muito perseguido em vida, e as suas ideias foram perseguidas após a sua morte. Mas damos graças a Deus pela vida de São Cirilo, e que bom que essas catequeses estão disponíveis até hoje nos nossos dias. Damos graças a Deus pelas catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Padre Guido, não temos mais tempo hoje, está acabando já o nosso tempo, mas dá tempo, o senhor nos dá a bênção, por favor. Exato, e que esta bênção, meus amigos, seja uma motivação a mais para justificar o nosso interesse no conhecimento da doutrina cristã, que desde crianças faz parte da nossa cultura, e que esta cultura nos leve a reconhecer que somos
instrumento nas mãos de Deus para fazer sempre obras de bem para nós mesmos, para a nossa santificação, para o crescimento da nossa família. Sejamos todos nós também catequistas, né, mistagógicos, isto é, prontos sempre a viver intensamente o que nós pronunciamos com a nossa palavra e professamos pela nossa fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Como uma última informação, que não deu tempo de falar até agora no programa, que alguns historiadores apresentam, né, os estudos relacionados então às catequeses mistagógicas de São Cirilo. Parece que ele escreveu boa parte dessas catequeses lá na Basílica de Santo Sepulcro. O senhor já ouviu falar disso também, Padre Guido? Exato, sim. Naquela igreja que é considerada, será sempre assim, né, o ponto central da expressão da nossa fé. Foi lá que ele encontrou a inspiração. Veja só, Cirilo aí. Um pouquinho mais tarde, teremos outro grande santo, o Papa Jerônimo, São Jerônimo, que por ordem do Papa Damaso, irá traduzir a Bíblia numa gruta ao lado da gruta onde Jesus nasceu. Olha, os santos escolheram os lugares mais profundos e ricos de fé para sentir-se não digo somente inspirados, mas ter aquela alegria de estar sempre bem acompanhado pela verdade divina que é Deus. Esse assunto é interessante, mas fica com uma próxima edição do nosso programa, que hoje nós não temos mais tempo. Uma boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente continua com uma outra catequese interessante aqui no programa Eclésia. Até lá, tchau, tchau.